Tenho certeza de que aquilo que Deus colocou no coração dela, vem para cá. Esse casal, acenda as luzes aí, obrigado. Esse casal lindo aqui, que tem sido bênção já aqui na nossa igreja. Estão com a gente há um bom tempo aqui. Eles têm somado com a gente, têm agregado aqui. E a vida deles tem sido para a gente aqui também uma soma na construção do reino de Deus. E Léo já pregou outra aqui, e dessa vez é a nossa amada irmã Lara. E eu não vou falar muito sobre ela, né, mas eu vou deixar ela se apresentar depois. A Lara é a esposa do Léo, o Léo é a esposa da Lara. Mas eu quero dizer assim, que ela é uma bênção. Como pastor, eu tenho conversado muito com esse casal e tenho visto quão bom depósito e um grande depósito eles têm dentro deles. E esse depósito que eles têm dentro deles tem abençoado nossas vidas, abençoado muitas vidas. E com certeza Deus vai abençoar você através da vida dela. Estende as mãos para cá. Deus, nós somos gratos pela vida da irmã Lara, do irmão Léo aqui conosco. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez na vida deles em todos os lugares. Em todos os lugares que eles estiveram, eles plantaram, semearam, foram frutíferos, e o Senhor os trouxe aqui. E eles têm sido frutíferos aqui. Hoje nós te pedimos pela irmã Lara, que a sua graça seja derramada abundantemente sobre ela. Que o Senhor a use de maneira poderosa a falar ao nosso coração. Guarda ela, sua mente, e que aquilo que o Senhor deseja fazer hoje aqui, o Senhor faça através da vida dela nas nossas vidas. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Bom, o pastor já falou meu nome. Hoje eu cheguei aqui na igreja, a Manu veio falar comigo, perguntou assim, a Manu do pastor Felipe da Taeci, você quer participar da doação de brinquedos? Eu falei, quero. O que eu tenho que fazer? É dinheiro. Eu falei, tá, qual que é o valor que eu tenho que dar? E ela virou a prancheta para mim e falou assim, são esses valores. Aí eu falei, tá, então eu vou te dar R$4. Aí ela falou, vem comigo, eu vou te mostrar ali quais são os brinquedos. Aí eu falei assim para ela, eu falei, Manu, não precisa me dar o brinquedo. Pega esse brinquedo que eu comprei, no caso, e doa para outra criança. Aí ela veio. Aí ela voltou e falou assim para mim, qual que é seu nome, tia? Aí eu falei, Lara. Aí ela olhou assim espantadinha e falou, nossa, é o nome da minha amiga, da minha sala. Porque eu tenho nome de criança, né, gente? Fala a verdade. Vocês já viram uma Lara com 48 anos? Você já viu, Manu? Uma Lara de cabeça branca? Nunca, né? Só eu mesmo, né? Mas enfim, eu sou a Lara, esposa do Leonardo, avó do Caleb, mãe da Mariana e da Adriele. Sou uma improvável, né? Bem improvável, né? Eu sou uma pessoa que estava fadada ao fracasso, né? Que eu sei que muitos aqui, né, devem ter passado por isso, às vezes em maior proporção, outros em menor proporção, mas às vezes as pessoas olham para mim, olham para o Leonardo e falam, esse casal aí não teve luta, esse casal aí não passou por dificuldade. Muito pelo contrário, nós só estamos aqui hoje porque o Senhor nos sustentou e pela misericórdia dele nós estamos aqui hoje. Amém? Então, como nós somos improváveis, vamos falar mais um pouco sobre improváveis, né? Eu gosto muito de palavras, porque eu sou professora. Então, palavras, o significado de palavras, para mim, já é meio caminho andado daquilo que a gente quer falar, né? Muitas vezes, aquilo que a gente quer exemplificar, né? E eu fui procurar o significado da palavra improvável, né? Porque eu falei, o que significa essa palavra, né? Às vezes, assim, você fala, o que é improvável? Se eu perguntar para vocês agora, o que é improvável, vocês sabem me responder o que é improvável? Alguém sabe?
Não, né? Então vamos falar. É assim, ó. A palavra improvável vem do verbo improvar, que significa desaprováveis, reprováveis, censuráveis, que não pode acontecer, que não pode ocorrer, incerto, impossível ou inacreditável. É pesado, não é? O significado da palavra. E nós somos improváveis. Mas um dia, irmãos, o Senhor olhou para nós e teve misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso aqui que essa palavra significa, o Senhor transformou, né? E nos colocou como pessoas prováveis, pessoas aceitáveis. Em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos falar de duas mulheres. Esse texto, ele está lá em Êxodo 1. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. Eu não enxergo, viu, gente? Mesmo com óculos, tá? Eu tenho dificuldade. Então, espera lá um pouquinho. Aqui, para mim, está do verso 12 ao 22. Mas eu queria ler um pouquinho antes, a partir do verso 6. Quem tiver com a tua Bíblia aí quiser abrir, ou acho que eles vão projetar aqui, da forma como vocês preferirem, tá? Fala assim, ó. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e não seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Aqui a partir do que nós vamos tratar essa noite. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. E agora nós vamos entrar nesse acontecimento com essas mulheres que têm um papel fundamental na história da humanidade, que fala sobre as parteiras, né? Então vamos lá, no verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examines, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Amém? Eu comecei lá no verso 6,
porque, para citar aqui, foi quando, depois que José faleceu, né, que ele era o governador do Egito, e aquele faraó, né, que tinha um apreço, né, pela vida de José, ele tinha falecido também. E esse faraó que estava lá, ele nem conheceu, assim, o que a Bíblia relata é que ele nem conheceu José, né, e tudo que José significou pro Egito, né. E aí, ele percebeu, né, esse faraó, que o povo, né, os hebreus estavam multiplicando assim muito, muito, e eram homens fortes, né? E o que ele pensou? Ele falou: meu Deus do céu, se esse povo continuar crescendo aí em número, se vier uma guerra, né, eles podem se aliar com os nossos inimigos e me vencer, né? Estou parafraseando, viu, irmãos? E aí o que ele fez? Ele colocou um jugo sobre o povo, né, de Israel, os hebreus. Eles açoitaram, eles aumentaram o serviço, e ele via que nada mudava, o povo continuava se multiplicando, o povo continuava crescendo, né? E é muito interessante, porque ao longo da história da humanidade, todas as vezes que o povo de Deus era oprimido e era massacrado, sabe o que acontecia? Ele sempre multiplicava, sempre multiplicava. Então, podia estar na maior crise, eles podiam estar sendo perseguidos da pior forma, eles se multiplicavam. E aí Faraó falou assim: o quê? Eu vou ter que mudar a estratégia. Vou mandar matar esses meninos tudo lá. Na hora que ele nasceu, eu já vou mandar matar. Que horror, né, irmãos? Porque quando você mata uma criança, você mata uma geração. Misericórdia, né? E para fazer esse servicinho sujo aí do faraó, o que ele pensou? Vou chamar as parteiras, né? E chama Sifrá e Poá, que eram as parteiras hebreias. E ele dá ordem para elas, que se fosse meninos matassem, e que se fosse meninas deixavam. Só que essas mulheres, elas temeram ao Senhor, elas tiveram muito medo de assassinar uma criança ali, né? De abortar uma criança ali, né? E elas fizeram o quê? Foram embora e pensaram: não vou matar. E quando o faraó chama, né, elas para se justificar, o que elas falam, né? E isso foi uma coisa que me deixou assim, com muita dúvida, e aí eu tive que estudar bastante, mas eu cheguei à conclusão. Depois, se eu estiver errado, o pastor Wilson está ali, que ele é teólogo, mestre, ele me corrige, tá, irmãos? Porque quando elas foram chamadas lá, elas falaram que, seu faraó, as mulheres hebreias, elas são muito fortes, elas são diferentes das egípcias. As egípcias lá, elas são fraquinhas, mas as hebreias, elas são bem fortes. Aí quando a gente chega lá para fazer o parto, não é que os meninos já nasceu? Os meninos já tinham, pulado para fora. Estou parafraseando, tá? E aí, o faraó podia ter mandado matá-las, não podia? Podia, porque quem desobedecesse uma ordem de faraó era mandado lá, não sei que jeito que eles matavam, mas matava, né? Prendia ou deixava morrer lá, sei lá, de inanição. E elas tiveram essa coragem, elas tiveram essa ousadia de falar isso que ela falou. Aí é onde veio a minha dúvida. Eu falei: gente, será que essas mulheres mentiram, essas parteiras? Vocês pensaram nisso também? Vocês pensaram nisso? Eu também pensei na hora. Só que Deus, Ele é um Deus de verdade. E a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então, elas não mentiram. Foi verdade. Por quê? Porque mesmo elas indo lá, e às vezes até com a intenção de querer fazer aquilo que o faraó falou, realmente os meninos já tinham nascido. Eles já tinham nascido, porque realmente elas eram muito fortes. Mas eu vejo a mão de Deus nesse processo. Para quê? Para preservar elas e para preservar os meninos que estavam lá nascendo. E nessa trajetória, se vocês forem no capítulo 2, quem que nasceu? Moisés. Se essas parteiras tivessem obedecido a ordem de faraó, às vezes a nossa história hoje seria diferente, né? Só pensando. Mas graças a Deus não. E essas mulheres, quando elas estavam nessa situação, elas se viram assim, num momento de muita crise, né? Porque imagina,
elas passarem por essa situação, né? Porque elas traziam vida, né? Elas ajudavam a trazer vidas a esse mundo. E o que o faraó pediu? Para que elas matassem, né? E é o oposto, né, do que elas faziam. E foi por isso que ela temeu. Então, gerou uma crise, né, na vida dessas mulheres, né? E hoje nós vamos falar o seguinte: para viver algo novo em tempos difíceis. Essas mulheres, elas experimentaram algo novo da parte de Deus, mas antes delas experimentarem esse algo novo, elas passaram por um tempo muito grande de crise. Porque vocês imaginam que elas poderiam ter perdido a sua vida. Só que elas fizeram a opção de negar uma ordem de Faraó. Quer dizer, elas se colocaram, né, na brecha por esses bebês que fossem nascer, né? E vocês imaginam que foi fácil? Vocês imaginam a situação? Que a ordem era matar. Não foi fácil para elas, então elas estavam vivendo uma crise ali, tá? Deixa eu ler aqui para mim não perder. Esse texto vai nos falar de duas mulheres improváveis do Antigo Testamento, que prepararam o caminho para o novo tempo. Por quê? Porque logo na sequência nasce Moisés, né, que seria o libertador daquele povo, né? Vocês conhecem a história. Presta atenção nessa frase: todo novo tempo precisam de parteiras para trazê-lo à vida. Amém? Se você está vivendo tempos difíceis, são indicativos de que Deus tem algo novo para você. Aleluia! Glória a Deus. Quem já passou por crise aí? Leve, média, alta. Eu já passei por todas. Quem já passou, eu perguntei. Agora, quem está passando? Se não quiser, não precisa falar. Quem está passando? Teve uns lá que levantou a mão. Se não passou ainda, irmãos, tem uma notícia para dar para vocês. Vocês vão passar ainda, tá? Vão passar. Porque isso faz parte da vida do crente, né? Isso é uma forma de nos forjar, de nos preparar, né, para algo novo da parte de Deus. Amém? As parteiras Sifra e Puá viveram algo novo da parte de Deus em tempos difíceis. E a partir da experiência dessas parteiras, como é possível viver algo novo de Deus em tempos difíceis? Para viver algo novo em tempos difíceis, nós precisamos lembre-se que o inimigo não quer que você viva o novo. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele vai tentar de todas as formas minar as nossas forças, atrapalhar os nossos planos. Para quê? Para que o novo do Senhor não chegue até nós. É a estratégia dele. Ele vai tentar de todas as formas nos paralisar, nos derrubar, nos cansar muitas vezes, nos tirar da caminhada, às vezes gerar dúvida no nosso coração. Quem já passou por isso aí ou foi só eu? Então, essa é a estratégia dele, mas nós temos um Deus que nos fortalece e que nos direciona para aquilo que ele tem para nós, amém? O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, que é aquele texto que a gente já leu. Vou seguir aqui. O maior desejo do inimigo é que você não avance, que você fique paralisado, que você permaneça escravo e que nunca viva o novo de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. E muitas vezes, quando a crise vem, né, não é fácil, né? Muitas vezes a gente realmente tem vontade de desistir, a gente tem vontade de parar, a gente tem vontade de jogar a toalha e falar: não, desisto. Eu já passei por inúmeras situações dessa, de falar assim: não, Deus, já deu para mim, já chega, cansei de brincar de ser crente, agora eu vou, para aí que eu vou descer. Inúmeras vezes, porque não é fácil, né? Porque às vezes as lutas são tão grandes, né? As crises são tão grandes, né? Que a gente tem vontade de parar, porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos, nós somos humanos, nós temos debilidades, né? Mas nós temos um Deus que nos fortalece, amém? Ele vai tentar
impedi-los de viver um tempo novo. Ele vai te impedir de ter libertação, de ter um novo recomeço, de reconstrução, de graça e de prosperidade. É tudo isso que ele tenta nos paralisar. Nunca esqueça que a sua luta é espiritual, tá? A luta é espiritual. Mesmo diante, né, de todas as crises, né, muitas vezes, como eu falei, que às vezes a gente tem vontade de desistir, mas que não é uma opção, né? Porque às vezes a Bíblia fala que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, então nós temos que continuar. Só que tem coisas, irmãos, que às vezes a gente ora, a gente paga o preço, mas a gente precisa agir também, né? Porque tem coisas que a gente precisa fazer, né? São certas ações, são certas atitudes que nós precisamos fazer. Não adianta a gente só orar e ficar esperando, né? A gente tem que dar o nosso passo de fé. É isso. Estava vendo que eu tinha anotado. E muitas vezes, que eu lembrei de uma coisa aqui minha. Quando, assim, nos auges das piores crises assim, que a gente já teve, tanto eu quanto, só eu, Lara, quanto eu e meu marido, né, enquanto família, eu tinha vontade de parar, né? E aí, uma característica que eu tinha era de dormir. Eu dormia. Eu não levantava, eu virava assim. Quando eu via, eu estava dormindo há uma semana. E aí a minha casa estava totalmente desorganizada, a minha filha lá. E quando eu falava, não posso ficar desse jeito, que eu olhava, a crise estava pior. Ela não tinha mudado, a história continuava a mesma e ela ainda estava pior. Né? Porque eu tinha perdido 8 dias, ficado deitada na cama, né, sem reação, achando que se fizesse assim, o problema resolvia. E aí, muitas vezes, irmãos, nós usamos desculpas. Mas eu não dou conta, não. Não, Lara, é porque você não conhece a minha vida é muito difícil. Irmãos, eu acredito que seja, mas não é motivo para a gente ficar paralisado, porque isso é uma desculpa que nós damos. Às vezes, irmãos, a gente fica assim, com muito mimimi, sabe? Eu sou filho de rato, nasci pelado no meio do mato. Vocês já viram isso? Às vezes a gente fica assim. E a gente esquece que a gente tem um Deus que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, que tem nos dado nova vida, que nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos deu nova vida. E às vezes a gente fica desse jeito. Céus, vida, azar. Não, irmão, chega, você já tem a ferramenta na mão, vamos seguir, vamos caminhar. Para viver algo novo, a gente precisa andar, a gente precisa caminhar. Se a gente ficar parado, a gente não chega lá onde a gente tem que chegar. Para viver algo novo em tempos difíceis, a gente precisa decidir cumprir princípios de Deus. Tá passando ali. E lá eu não enxergo, tá? Fala assim, todavia as parteiras temeram a Deus. Muitas vezes, irmãos, aqui para nós aqui trazendo para hoje, o faraó significa o mundo, né? E as coisas que tem nele, né? Aquilo que muitas vezes nos rouba da bênção, tenta nos roubar, né, do centro da vontade de Deus. E às vezes, né, a crise é tão grande, né, a luta está tão grande, que às vezes chega a passar pela nossa cabeça de, às vezes, quebrar algum princípio, né, de achar assim que só a palavra de Deus não tá bom, que só eu vindo na igreja não está bom, que só eu sendo ministrado pela palavra não está bom, que só eu recebendo oração aqui não está bom. E aí, às vezes, a gente tem essa tendência a querer quebrar princípios, né? E os princípios do Senhor, eles são invioláveis, né? Aquilo que está na palavra, a gente não deve, de forma nenhuma, né, abrir mão disso. E muitas vezes nós deixamos nos levar pelas circunstâncias, né? Às vezes a gente está tão ali no meio do problema, no meio da crise, que você vai meio que na manada, assim, né? Você vai
na onda, assim, né? E aí quando você percebe, fala, opa, isso aqui Deus não gosta, né? Isso aqui desagrada ao Senhor, né? E quem vive para cumprir os princípios de Deus sempre irá preparar e viver algo novo, pois Deus é fiel. Quem cumpre os princípios do Senhor, aqueles que são fiéis aos princípios do Senhor, você tem por garantia de viver algo novo da parte do Senhor. É uma garantia que eles não dão, porque Deus ele não mente. Se ele prometeu, é porque ele vai cumprir. Amém? A obediência a Deus precisa ser imediata e inteira. Então é assim, se não pode roubar 10 milhões, não pode roubar 5 centavos. Ela tem que ser imediata e inteira. Ah, não, Lara, mas... não, ladrão é outros 500. Foi só um troco aí que a pessoa não pegou, ou então a caixa do supermercado passou lá e ela não percebeu e problema dela. Não, errado. Isso é quebra de princípios. Isso é roubo, gente. É roubo, não tem outro nome. Então a gente precisa obedecer ao Senhor de forma imediata e inteira. Obedecer a palavra de Deus, né? E como que eu consigo obedecer a palavra de Deus? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso ter o hábito de ler a palavra de Deus. O pastor Wilson está pregando aqui, ele está falando justamente sobre os evangelhos, sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus, né? O evangelho verdadeiro, né? Que a gente precisa saber. Por quê? Porque quando você for confrontado, como é que você vai rebater se for uma mentira, se for uma heresia? Você tem que saber. Amém? A ordem de Faraó era para matar os bebês, mas o princípio de Deus é da vida e não da morte. Amém? Eu coloquei um versículo aqui, vocês acham para mim? É 1 Coríntios 10, 13. Eu não sei se esse é desse ou se é do próximo. Ah, tá, esse é do próximo. Tá, obrigada, pode deixar aí. Então, nós precisamos cumprir os princípios do Senhor, tá? Mesmo que muitas vezes essas ordens sejam, né, ordens do faraó. Se quebra princípio, não faça. E mesmo que você tiver medo, creia que Deus vai te justificar. Amém? Não tenha medo das pressões, tá? E não obedeceram às ordens do rei do Egito. Por quê? Que é uma sequência disso que eu acabei de falar. Porque às vezes a pressão é tão grande num momento de crise, que às vezes a gente tem essa tendência a dar uma balançada e falar, ah, meu Deus, mas será que se eu ceder só um pouquinho assim, será que, né? Não pode ceder nem um pouquinho. A gente tem que continuar firme, né? Coloca para mim o 1 Coríntios, por favor. Então, quando vier a pressão, né? Vou ler daqui. Fala assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, a pressão, ela vai vir, vai acontecer. Mas o Senhor, Ele nos dá essa válvula de escape, né? Como diz aqui na palavra. Então, é só a gente permanecer firmes, porque uma hora ou outra, o negócio vai fluir. Amém? As parteiras, elas são corajosas. Elas trazem a vida na terra. Elas iniciam processos. Elas trazem esperança. Quem aí é corajoso? Tem os corajosos, né? Quem aí é os corajosos? E as corajosas? /plenas. Por quê? Porque muitas vezes, né, diante de algumas situações assim, né, de pressão, de crise, e essa aqui, né, que é a de pressão,
às vezes nós temos a tendência de nos acovardarmos, né? De às vezes querer retroceder daquilo que o Senhor já fez por nós até aqui, né? E essas mulheres, elas foram muito corajosas, porque elas poderiam ter sido mortas. E elas, no caso, se sacrificariam por um bem maior. Então, irmãos, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas e partir para a luta, né? A gente precisa dessa coragem. A gente não pode ficar parado, a gente não deve ficar paralisado, né? Por quê? Porque quando a gente se acovarda, a gente vira presa fácil. Aí o inimigo vem e acaba com a nossa vida. Amém? Nós, homens e mulheres, muitas vezes somos colocados em lugares para sermos parteiras e parteiros, né? Eu não sei se existe parteiro, mas eu coloquei aqui porque às vezes nós somos colocados, irmãos, em alguns lugares que nós estamos naqueles lugares justamente para ajudar a gerar vida. Amém? Às vezes você está lá naquele lugar e você fala assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Mas por que eu estou aqui? Eu já fiz essa pergunta, tá? Eu já fiz essa pergunta, inclusive aqui de Mirandópolis, tá? Quando eu estava vindo, eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer lá em Mirandópolis? Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Nunca tinha ouvido falar. O máximo que eu tinha ouvido falar era de Araçatuba e Birigui, que eu já conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí hoje, quando eu estava estudando, Deus me colocou essa frase aqui, que nós, homens e mulheres, muitas vezes somos colocados em lugares para ajudar a trazer vida. Porque quem gera a vida é o próprio Deus, mas nós ajudamos a trazer vida. É profundo isso, né? E aí eu te pergunto, o lugar que você está inserido ali, o lugar que o Senhor te colocou, você tem gerado vida? Você tem ajudado a trazer vida? Ou você tem sido o oposto? Reflete aí. Não são movidas pelo medo crescente ao seu redor, as parteiras, né? Elas não temeram os desafios. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. A minha vida, há 12 anos, quase 13, tem sido um desafio atrás do outro. Até que hora que eu posso ir, pastor? Meia-noite? Estou brincando, até que hora que eu posso ir? Ah, tá bom. Aí, vocês viram, né? Não é que eu ia contar um pouquinho aqui. É que fazem 13 anos que nós saímos da nossa cidade natal, que é Franca. Não sei se vocês conhecem, que é a capital do calçado e do basquetebol. E fazem 13 anos, mais ou menos, que a gente saiu de lá. E cada mudança que a gente faz de cidade em cidade... Ô, gente, eu fico tonta. Obrigada. Eu fico tonta. Obrigada. E aí, esses 13 anos têm sido um desafio atrás do outro. Aí vocês podem me perguntar, Lara, você teve vontade de desistir? Tive, esses dias mesmo. Falei para o Leonardo, eu quero ir embora. Eu quero ficar perto do Caleb. Eu quero ficar perto das meninas. Eu quero ficar perto da minha mãe. Aí Deus falou assim para mim, não. Viu, Taicy? Falou assim para mim, não, você vai ficar aí. Porque você está aí como parteira. Falei, ô Jesus, amém, glória a Deus, receba, amém. Só que eu sou obediente, tá? Eu faço um draminha assim, uns 5 minutinhos, mas logo eu já melhoro. Coisa de mulher, né? As parteiras desse episódio decidiram não temer a pressão que havia sobre elas. E por causa disso, puderam experimentar algo novo da parte de Deus em tempos difíceis. Amém? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. É isso. O próximo tópico é: viva para abençoar pessoas. Lá no versículo 17, né, de Êxodo 1, fala: deixaram viver os meninos. Por conta desse posicionamento, né, dessas parteiras, né, elas
abençoou tanto aqueles meninos daquela época quanto até hoje, né? Até a geração de hoje, né? Então elas foram muito abençoadas, mas ao mesmo tempo elas abençoaram, né? E nós temos esse chamado, né? A abençoar a vida das pessoas, porque tudo que o Senhor, Ele nos dá, né? Ele nos proporciona, é para quê? É para que nós possamos abençoar outras vidas. E eu não estou falando só de parte material, eu estou falando de parte espiritual. Então tudo aquilo, né, que o Senhor te entrega, tudo aquilo das suas vivências, das suas experiências que você tem com Deus, é tudo para abençoar outras pessoas. Às vezes eu converso com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, é muito interessante essa questão de Deus, né? A gente é abençoado, né? E ao mesmo tempo a gente abençoa pessoas, né? E as parteiras não são as mais importantes, assim, né? Se você for pensar na questão das hierarquias, né? Seria um subtrabalho, vamos colocar assim, né? Tanto é que elas não tinham nem famílias, né? Porque eu acredito que a demanda do trabalho era muito grande, né? Eu fiquei pensando, vixe, naquela época não tinha televisão, hein? Então era um menino atrás do outro que nascia, né? Então elas não tinham, assim, um reconhecimento, vamos colocar assim, um reconhecimento grande ali no meio do povo, né? Então, assim, elas não tinham muita importância. E às vezes nós nos colocamos dessa forma. Às vezes a gente acha que pelo fato só da gente vir na igreja e às vezes não ter nenhum cargo ou não ter nenhuma função, a gente se julga muitas vezes sem valor. A gente se julga às vezes, muitas vezes sem valor. E o Senhor manda dizer para você que você tem valor. Você tem valor. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Amém? E vocês podem ficar tranquilos, porque o Senhor, Ele nos honra. Por menor que seja a nossa contribuição aqui na igreja, para o reino, na vida das pessoas, o Senhor, Ele reconhece, Ele vai guardando tudo aquilo ali que você faz, que você fala, que você doa, que você abençoa, mesmo sem ninguém estar vendo. Mesmo, às vezes, as pessoas não vendo de forma nenhuma, mas o Senhor está vendo. E às vezes é gerado, às vezes, no nosso coração, ai, poxa vida, né? Fiz tanta coisa e ninguém me agradeceu. Ah, porque ninguém falou nada. Irmãos, não se preocupe, porque aquele que tem que ver, viu. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, então tá bom. No caso das parteiras, né? Olha que interessante. Quando o bebê nasce, elas desaparecem. Por quê? Porque ali encerra o trabalho delas, né? Não é assim? Nasceu, acabou. Quem que é a parteira? Nem sabe o nome da mulher, nem perguntou. Só que olha o trabalho delas. Elas ajudaram a trazer uma vida. Olha quão especial é isso, né? Aqui fala do chamado de Abraão, né? Que fala assim, né? Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Só que aqui fala, né, que porque ele ficou famoso, porque todo mundo lembra, né, de Moisés até hoje, né? E muitas vezes, irmãos, o Senhor vai nos tirar, tá? Da onde a gente está e vai nos colocar em outro lugar. Esse versículo aí, Deus falou ele comigo na minha primeira mudança, há 13 anos atrás. Foi esse versículo. Tanto é que eu não gosto muito de ler ele assim, não. Porque eu fico meio com medo. Falei, meu Deus, será que eu vou embora de novo, né? Estou brincando, tá? Mas é verdade isso que eu estou falando. Elas não vivem para si mesmas, mas para trazer outros à vida. Elas vivem para abençoar as pessoas. Amém? Então, às vezes você acha que você não está fazendo nada. Não, você está ajudando sim. Você está ajudando as pessoas, elas não vivem para si mesmas, mas para trazer outros à vida. De repente, uma palavra que você dá, uma paz do Senhor que você dá, um cumprimento que você dá ali,
você já está ajudando essa pessoa. Às vezes a pessoa precisava daquele oi que você deu, daquela paz do Senhor. Você está gerando vida ali naquele coração. Amém? Então aí, vocês aí que às vezes estão se sentindo, né? Eu já me senti assim também muitas vezes. Que às vezes a gente não serve para nada. Que a gente às vezes, eu vou usar uma frase que meu pai falava muito. Um zero à esquerda, a gente não é um zero à esquerda. A gente pode até ser um zero, mas bem no meio. No centro da vontade de Deus. Amém? Um zero porque é mais gordinho, né? Igual eu, assim, redondinho. Amém? Creia na recompensa de Deus. Porque quando a gente obedece ao Senhor, Ele sempre nos recompensa. Às vezes, não da forma com que a gente desejou ou da forma que a gente imaginou. Mas Ele sempre recompensa, sempre. O Senhor, Ele nunca nos despede assim de mãos vazias. Quem crê nisso? Porque é a palavra do Senhor, então toma posse aí, irmão. Deixa eu beber um pouquinho de água, peraí. Cadê a irmã Rose? Sabe o que eu estou falando. Deus, Ele sempre recompensa. Não, fala assim, creia na recompensa de Deus, porque às vezes a gente duvida. Mas eu estou fazendo, mas eu não estou recebendo nada. Creia na recompensa de Deus. Visto que as parteiras temeram a Deus, Eles concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Olha que bênção. Olha que bênção. Família, gente. Família, projeto de Deus. Né? Continuando aí uma geração, família. Elas não tinham famílias. Né? Eu até fui estudar. Aí tem várias linhas de pensamento. Mas assim, umas que foram mais, assim, que repetiram mais, é que por conta da demanda, né, do trabalho delas, por isso que elas não tinham família. Porque as parteiras, né, até muito parecido com essas doulas hoje em dia, sabe? Porque às vezes os partos demoram, 3, 4 dias, e elas ficam nas casas. Essas parteiras eram a mesma coisa. Elas ficavam nas casas. E depois que nasciam as crianças, elas ainda ficavam mais um pouco, né, cuidando do bebê e da mãe, e depois que elas iam embora. Então, assim, elas passavam muito tempo fora de casa, então realmente não tinha como elas ter família. Mas quando Deus viu que elas tiveram a coragem, a ousadia de dizer para Faraó, não, o Senhor olhou para elas e falou, essas mulheres aí merecem uma recompensa. E deu a família para elas, né? Olha essa frase. Quando cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Tenham convicção de que Deus, elas tinham a convicção de que Deus as protegia. E vou falar de novo, quando cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Amém? Então, pode fazer a obra, irmão, pode trabalhar, pode cuidar das pessoas, porque Deus cuida dos nossos. Eu estou falando por experiência própria, tá? O Leonardo está ali, 13 anos viajando, e o Senhor cuida dos nossos, né, amor? Sempre cuidou. Melhor que nós, verdade. Eu ainda estou na recompensa, tá? As parteiras cuidaram das coisas de Deus e Deus cuidou delas e lhes deu uma recompensa, uma família. Deus tem prazer em surpreender e recompensar aqueles que o seguem fielmente. Fidelidade. Temos sido fiéis ao Senhor? Analisa aí, pensa. Porque quando somos fiéis ao Senhor, Ele nos surpreende e nos recompensa. Amém? Então, para viver algo novo da parte de Deus em tempos difíceis, creia, aplique a fé na sua recompensa. Amém? A Bíblia fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Então, como eu já falei, às vezes a gente faz as coisas e às vezes a gente não recebe nenhum elogio. Não se preocupe. O maior de todos, né, que é o nosso Deus, Ele viu
né? E no momento oportuno Ele vai te recompensar, né? E vai te surpreender. E às vezes, irmãos, Deus, às vezes Ele não responde às vezes do jeito que a gente pediu, mas às vezes muitas vezes Ele faz melhor, né? Ele surpreende com algo maior. Então, às vezes a gente está esperando uma coisinha, vamos pensar aqui, a gente está esperando um Fusquinha e Ele dá uma Land Rover, né? Então, assim, Deus age, Deus faz, só que você precisa crer, e você precisa ser fiel, amém? Não negocie a sua fé, não negocie seus princípios, seja fiel. Já estou acabando, tá? Estou indo para a conclusão. Agora presta atenção nessa pergunta. Nós falamos de parteira, né? Agora olha a pergunta. Você é uma parteira, tanto para homem quanto para mulher, tá? Ou você é um coveiro? Misericórdia. Porque às vezes, irmãos, ao invés da gente ajudar a gerar vida nas pessoas, a gente gera morte. Às vezes com uma palavra mal colocada, às vezes com preconceito, às vezes com uma brincadeira fora de hora, né? Às vezes com uma exposição da pessoa sem necessidade. Às vezes você mata outra pessoa, você mata a fé da pessoa, né? Porque a gente não sabe de que forma que o outro vai receber, né? Então, de novo, você tem sido uma parteiro ou um coveiro? Pensa aí. Parteiras estão prontas para viver algo novo da parte de Deus, mesmo vivendo tempos difíceis. A pessoa que ela ajuda a gerar vida, né, que ela ajuda a trazer vida, mesmo nas crises, mesmo nas maiores dificuldades, elas conseguem viver algo novo da parte de Deus. Coveiros sempre lidam com a mesma coisa o tempo todo. Porque a vida com Deus, a gente sabe que é novidade de vida, né? O que é novidade? O que é novidade? Cada dia acontece uma coisa diferente, né? Assim, às vezes umas boas, umas não tão boas assim, mas acontece, sempre está mudando, né? Às vezes altos e baixos, mas está acontecendo. Agora, o coveiro sempre lida com a mesma coisa, o tempo todo. Sepultar pessoas, sepultam sonhos, sepultam projetos e um monte de outras coisas. Então, misericórdia, né, irmãos? Que o Senhor possa gerar em nós um coração de parteiras e não de coveiros. Deus tem algo novo para você. Quem crê nisso? Ah, não crê não. Vou perguntar de novo. Deus tem algo novo para você. Quem crê? Amém, eu também creio. Ele quer gerar vida em você e através de você. Amém? Então, seja um instrumento de Deus. Seja uma parteira na vida das pessoas. Gere vida na vida das pessoas. Gere amor, gere compreensão, gere cuidado. Amém? A Bíblia diz, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não o percebe? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele abre até riacho lá no meio do deserto. Então, pode ficar em paz. Que a crise que você está passando, você pode ter certeza que tem algo novo ali para você. Pastor Felipe, quem prega a primeira vez pode pedir música? Então, eu queria pedir uma. Eu queria a ajuda do louvor mesmo. Só que vocês podem ficar tranquilos que eu não vou cantar, tá? Eu não canto nada. Enquanto os irmãos estão se preparando aqui, eu queria que vocês começassem a pensar o que vocês têm buscado assim de novo, né, na vida de vocês. O que vocês têm esperado de Deus, né, de viver esse novo do Senhor.